Sinotiranos, que significa tirano chinês, é um gênero extinto de grandes dinossauros terópodes tiranossauroides, conhecido da formação Jiufonteng do Cretáceo Inferior em Liaoning, China. Este gênero contém uma única espécie, Sinotiranos casuonensis, conhecida a partir de um único espécime maduro, incluindo parte do crânio, algumas vértebras e parte da cintura pélvica. Embora exibisse um tamanho corporal maior que o colocaria em pé de igualdade com os tiranossaurídeos posteriores, como o Tiranossauro, um grupo em que inicialmente se suspeitava que Sinotiranos pertencesse. Sinotiranos era provavelmente um membro da família basal dos tiranossaurídeos, conhecidos como Proceratosauridae. Esta família originou-se do Jurássico, cujos membros são conhecidos da Europa e da Ásia. Sinotiranos e seu parente próximo, Eutiranos, parecem ter sido surpreendentemente grandes em comparação com a maioria dos tiranossaurídeos do Cretáceo Inferior, como Dilong. A maior parte do mundo durante o Cretáceo Inferior era dominada por tetarunos mais basais, como os megalossauros e os alossauros, com os próprios tiranossaurídeos apenas assumindo o controle depois que ambos os grupos começaram a declinar. No entanto, Sinotiranos e Eutiranos parecem ser exceções a isso. Sinotiranos era um grande tiranossauro medindo aproximadamente 9 a 10 metros de comprimento e pesando 2,5 toneladas. Está entre os maiores tiranossauroides basais conhecidos, repudiando a tendência previamente presumida de que os tiranossauroides aumentaram gradualmente de tamanho ao longo do período Cretáceo, de pequenas formas basais como Dilong a predadores de ápice avançados como Tiranossauro. O holotipo KZV001 consiste em um esqueleto parcial desarticulado, incluindo a porção frontal do crânio, 3 vértebras dorsais, ilhos incompletos, 3 falanges manuais articuladas, incluindo um GEA e outros ossos fragmentários. Os elementos cranianos descritos incluem as pré-maxilas, o dentário e as porções anteriores das maxilas e nasais. A margem dorsal da maxila é cogumente côncava, diferente da condição convexa dos tiranossaurídeos. As narinas são grandes e elípticas, apoiando sua relação com os Proceratosauridae. O dentário se curva gradualmente para cima à medida que se aproxima de sua borda frontal. Muitos dentes são preservados presos às maxilas, com um número aproximadamente igual de dentículos em cada lado, semelhante ao dos tiranossaurídeos. Sinotiranos poderia perceptivelmente ter tido uma crista nasal alta como outros proceratossaurídeos, embora não haja preservação suficiente de suas nasais para ter certeza. As 3 vértebras preservadas têm espinhos neurais muito altos. As proporções das falanges manuais preservadas apoiam a ideia de que pertence ao segundo dedo e o ungueal tem um sulco profundo em cada lado. Os ilhos estão presentes principalmente como moldes, com o molde do lado externo do ilho esquerdo sendo o mais complexo. A lâmina pré-acetabular é curta e larga, com um pentúculo púbico maciço, enquanto a lâmina pós-acetabular é mais longa e fina, com um pentúculo esquiático triangular. Essas características dos ilhos os diferenciam de tiranossauroides mais avançados, como os tiranossaurídeos. Sinotiranos era provavelmente um predador ativo, como foi especulado para a maioria dos tiranossauros, e pode ter sido coberto por uma simples pelagem de penas, como foi o caso da maioria dos celurossauros basais, incluindo muitos dos primeiros tiranossauros.
A descrição original de Sinotiranos propôs que ele poderia ter sido o primeiro tiranossaurídeo, devido ao seu grande tamanho, mas análises subsequentes o colocam como um tiranossaurídeo, Proceratossaurídeo. Um estudo de 2013, por Lowen e colegas, considerou que ele fazia parte de um clado contendo Juranthree e Stoqueossauro dentro dos Proceratosauridae, já que todos eles supostamente compartilham um entalhe pré-acetabular estreito. No entanto, Brussater colocaram Juranthree e Stoqueossauro fora dos Proceratosauridae e propuseram que Sinotiranos representa o taxon irmão de Eutiranos dentro dos Proceratosauridae. Em 2024, Andrea Cal publicou uma estrutura filogenética abrangente de terópodes que poderiam ser usados para identificar espécimes imaturos de outros taxons. No ano seguinte, Cal e Paterna usaram uma versão atualizada deste conjunto de dados para deduzir que Sinotiranos, conhecido a partir de um espécime de um indivíduo adulto, era uma forma madura do Compsognathideo Huachiagnathus, que é conhecido apenas a partir de dois espécimes imaturos. Ambas as espécies compartilham um ilho dorsalmente convexo, com um processo pré-acetabular curto sem um gancho anteroventral. Sinotiranos vivia em um ambiente bastante úmido, com florestas bem irrigadas e grandes lagos. A área apresentava grande diversidade em termos de fauna vertebrada, como muitos taxons, como o Microraptor, vivendo ao lado dos Sinotiranos. Apesar disso, a área era bastante propensa a alto vulcanismo.